Você sabe quais são os 3 estágios que o cristão precisa alcançar para estar plenamente santo na presença de Deus? Você sabe que aqueles que não entrarem no caminho da santificação, devido a Deus ser santo e justo, não ficarão diante de Deus eternamente? Você sabe como é possível o cristão alcançar a santificação? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam muito bem-vindos, vocês estão no meu canal, no YouTube, ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 10, que tem como tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Não é apenas estar ciente, mas é literalmente cumprir o processo de santidade por meio das nossas intenções e ações. Não é apenas estar ciente, essa consciência aqui diz respeito a você entrar num processo literal de santificação. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, lembrando, quem se inscreve e você que ama a palavra de Deus, deixe o like para que o YouTube possa evangelizar as almas no mundo. Quem se inscreve, deixa o like, me ajuda a fazer missões. Nós temos projetos na obra missionária, no país do Paraguai, no país da África, e todos que se inscrevem no meu canal, além de serem alvos de intercessões, me ajudam diretamente a fazer missões. Se você não se inscreveu, se inscreve, é simples, não vai alterar em nada a memória do teu celular. Ative o sino das notificações para que você seja sempre informado acerca dos nossos vídeos quando nós lançarmos conteúdo novo na plataforma. Lembrando que, falando em conteúdo novo, nós estamos mudando a nossa plataforma. Atenção você que tem os nossos materiais pela Hotmart, pela QIFI, nós estamos lançando uma nova plataforma onde todos que adquirirem qualquer conteúdo e material do Pastor Rodrigo vão estar na mesma plataforma. E a grande novidade é que todos os assinantes, aliás, todos os inscritos do meu canal também poderão conhecer a plataforma, porque ali haverá conteúdos gratuitos. Lógico que terão os conteúdos por assinatura, mas pastor, eu tenho desejo de conhecer a Catflix por dentro, tudo que tem ali, não posso ser assinante, então de momento eu não posso conhecer. A partir de agora, pelos próximos dias, estaremos lançando uma nova plataforma, onde todos os inscritos do canal poderão conhecer a Catflix lá dentro, aliás, a plataforma lá dentro, onde vai ter a Catflix, os cursos e vários conteúdos gratuitos. Você que gosta de esboço, um dos conteúdos gratuitos que terão ali dentro da nova plataforma serão esboços de pregação bíblica. Eu quero um esboço, eu quero um tema, eu quero um assunto para estudar. Terão ali muitos conteúdos gratuitos. Deixa eu tomar minha água aqui. Lembrando que todos os assinantes, aliás, os inscritos do meu canal, poderão conhecer a nova plataforma e lá tem muitos conteúdos gratuitos, ok? Vamos fazer uma oração para que nós possamos receber a bênção de Deus nesta aula e você vai ser grandemente edificado. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estar aqui e estudar a Tua Palavra. Que a unção desta lição se cumpra nas nossas vidas. Onde este vídeo chegar, que todos os Teus filhos sejam abençoados. Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aqui à nossa lição de número 10. Nós temos o nosso texto áureo, que está em Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nossa verdade prática na jornada para o céu, é uma jornada, viu? Devemos estar conscientes a respeito da necessidade, não é apenas, como eu falei no início, ter um conhecimento. Não, é uma necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Pastor Rodrigo, falar de santidade, de santificação, isso traz muitas ideias de constrangimento, de acusações, de ofensas. Traz mesmo para quem não sabe ensinar. Porque para quem sabe ensinar,
o assunto da santificação não se trata de um Deus que pune, mas de um Pai que protege. Nós temos que saber ensinar sobre a santificação. A santificação trata de um assunto que protege os filhos de Deus. Se trata de um pai que deseja o bem dos seus filhos. Lembrando que esse assunto está dentro da doutrina da soterologia. Lá na Catflix você vai encontrar o curso básico de teologia e vai estudar com detalhes, tem uma matéria ali sobre soterologia, a salvação. E lá dentro da soterologia tem mais 3 doutrinas, que é a doutrina da justificação, da regeneração e da santificação. Então, lá na doutrina da santificação, a gente aprende que a santificação ela é requerida por Deus no espírito, na alma e no corpo. E ela tem 3 estágios ou 3 fases. Primeira fase, santificação posicional. Segunda fase, progressiva. Terceira fase, plena. Enquanto estivermos aqui na face da terra, a santificação plena não será possível, por causa da condição humana. Infelizmente, a condição humana, por sermos seres humanos, está inerente ao ser humano errar e pecar. Porém, desde que sejam pecados involuntários, porque a condição humana gera pecados involuntários, a pessoa não tem prazer na iniquidade e não tem intenção de querer fazer o mal. Desde que sejam pecados involuntários, estes reconhecidos, confessados, Jesus purifica e justifica. Então, enquanto o homem estiver na face dessa terra, a santificação plena não será possível, mas a posicional, que eu vou mostrar hoje aqui o que acontece quando alguém quando alguém passa por esse primeiro estágio, a santificação posicional, e também o que acontece no segundo estágio, a santificação progressiva, essa é possível, requerida, exigida por Deus, não para amedrontar, não. Ela é requerida para o nosso próprio bem. Quando nós entendemos que é para o nosso bem, nós mesmos desejamos a santificação posicional e principalmente a progressiva. Então a lição ela é muito prazerosa, ela é muito abençoada, não haverá constrangimentos, julgamentos, radicalismo, fanatismo, não haverá nada disso nesta lição, basta saber ensinar, ok? Por isso que eu aconselho, adquira os slides. Nós teremos aí novos planos para as pessoas adquirirem os slides. Inclusive tem pessoas, pastor, eu não consigo fazer o plano anual, não consigo fazer o plano trimestral. Nós iremos disponibilizar pelos próximos dias a lição individual. Pastor, eu quero adquirir só tal lição. Você poderá adquirir apenas aquela lição. Vamos lá? Nós temos aqui nossa leitura bíblica em classe, 1 Pedro 1, 13 ao 21. Os objetivos da lição, os irmãos, continue orando pela minha garganta, mas não tenho nenhum problema, já fui no médico, não tem nada grave. O problema é que a nossa mudança de clima aqui, de segunda para terça-feira, eu fiquei infelizmente com dor de garganta, gripado, e aí infelizmente ela fica mais propensa a ficar seca, justamente por causa dessa irritação da inflamação. Então a gente está com spray, né, sempre passando, infelizmente aqui, e hoje tá assim, graças a Deus, tá bem quente aqui, amanheceu um sol, né, digo assim que saiu o sol, porém a serra tá bem fria a temperatura, mas saiu o sol. Por que eu digo que saiu o sol? Nós ficamos uma semana de umidade, irmãos, aqui com frio. Pensa na dificuldade que é o organismo aqui na região sul do país, quando entra essa questão do outono para o inverno, 1, 2 semanas de chuva e temperaturas próximas a 0. Então não é fácil, vocês não fazem ideia. Às vezes os irmãos mandam mensagem ali, toma um remédio isso, toma um remédio aquilo, amém? Cada organismo tem uma reação, irmãos. E infelizmente, eu que trabalho com a voz, não é fácil. Então eu peço a compreensão dos irmãos, tá? Objetivos da lição: apresentar a perspectiva bíblica da santificação. O que a Bíblia fala da santificação no Antigo e Novo Testamento? Descrever a abrangência dos estágios da santificação e distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza, ou seja, Deus é santo e justo. A santidade diz respeito ao interior de Deus, seus sentimentos. A justiça diz respeito às atitudes de Deus, o seu caráter.
Então, ele vai agir de acordo com a sua justiça. E já tem alguns decretos estabelecidos, ações de Deus estabelecidas para o futuro, que isso não pode voltar, isso não pode deixar de ser executado. E uma das coisas que já foi determinada por Deus é o juízo final, para aqueles que não buscarem a santificação. Lamentável, mas está na palavra. Vamos lá. Questionário, método tempestade cerebral. O que a palavra de Deus gera? A palavra de Deus santifica o crente. Segunda lição, o que queremos dizer com santificação? A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Lembrando, irmãos, já desde o início da lição, essa palavra santo aqui não se trata de perfeição e extinção de todos os pecados, não. Essa palavra santo significa separado. Eu me separo da pecaminosidade do mundo para me aperfeiçoar. Haverá em mim ainda imperfeições? Com certeza. Essa palavra santo, ela não diz respeito, enquanto nós estamos aqui na face da terra, e a palavra santo estiver relacionada com o ser humano que ainda está na face dessa terra, ela diz simplesmente respeito a se separar para aperfeiçoamento. Infelizmente, quando se fala santo, os cristãos não sabem imaginar a amplitude desta palavra na sua essência. A palavra santo quer dizer separado, para estar exclusivamente vivendo para Deus. E isso significa ser perfeito, pastor Rodrigo? Não. Não. A palavra santo diz respeito a separar para viver para Deus e buscar o aperfeiçoamento. E vamos tirando dia após dia uma série de imperfeições da nossa vida. Então não... Por que eu estou falando isso? Às vezes eu chamo alguém de santo, ô meu santo. Não, não me chame de santo porque santo só Jesus. As pessoas até nos ofendem, não sabem entender essa expressão. Então hoje nós vamos aprender, irmãos, que existe o santo posicional. Tem imperfeições no santo posicional? Tem. Existe a santidade progressiva? Tem imperfeições na santidade progressiva? Tem. Existe a santidade plena. Aqui na terra, pastor Rodrigo, não, a santidade plena será quando estivermos com o Senhor no seu reino. Mas a posicional e a progressiva, esta aparece imperfeições. Então, não se assuste. Quando alguém te chamar de santo, entenda. Santo posicional já está separado do mundo, já está fora do mundo, já não tem prazer no mundo. Santo progressivo, eu estou buscando o aperfeiçoamento na minha vida, sou santo sim. Sou santo sim. Eu fiz um hino uma vez que dizia assim: seja santo na maneira de andar, separado. Seja santo na maneira de ouvir, seja santo no falar, seja santo no sentir, seja santo no entrar e no sair. Seja santo, seja santo, seja santo, pois você não é daqui. Ser um santo é para mim, ser um santo é para ti, pois ser santo é para todos nós aqui. Então, seja santo lá no meio do teu lar. Seja santo ao sair para trabalhar, seja santo no caminho, seja santo para o vizinho, seja santo para ninguém murmurar. Seja santo quando vem para cultuar, seja santo lá na porta ou no altar, seja santo ao sentar, seja santo ao levantar, pois quem mora aqui é o Santo Jeová. Cantei esse hino e alguns irmãos disseram assim: se fosse você não tinha feito esse hino. Por quê? Ninguém é santo, pastor Rodrigo. Eu disse: como falta ensinamento para vocês. Como que ninguém é santo? O que acontece, irmãos, é que muitos ficam na teologia popular, vêm da tradição católica, onde os católicos colocaram essa palavra santo como sinônimo de perfeição plena, e aí os evangélicos não querem ser chamados de santo, porque ainda tem aquela herança interpretativa do catolicismo, que santo é pureza 100%. Não, irmão, nós temos que aprender que ser santo, o santo posicional, o santo progressivo, é uma busca constante de aperfeiçoamento. Mas somos santos sim, senhor. Vamos lá, vamos para frente.
Introdução. Deus é santo e deseja que o ser humano alcance a santidade plena. Estamos no caminho. Deus é santo e Ele deseja. Eu quero que o ser humano alcance a santidade plena. Enquanto o ser humano estiver nessa terra, é necessário seguir a santificação para poder alcançar a plena santidade. Então, eu preciso seguir a santificação e em busca da plena santidade. Aprenderemos nesta lição sobre a importância da santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá. Perspectiva bíblica da santificação. Santificação, a lição é curta, tá, irmãos? Vou passar aqui, os irmãos fiquem com os slides. Não se atenha a muitos detalhes, passe os slides na aula, vai ser simples para entender o assunto. A palavra santidade vem do hebraico kodesh e significa separado para uso exclusivo. Esta palavra, com suas variantes, aparece 469 vezes no Antigo Testamento e pode se referir a lugares, coisas e pessoas. Letra B. A ideia central da palavra santificação no Antigo Testamento é ser separado para ser preservado a fim de conhecer a Deus. Deus separava para preservar essa pessoa, para mantê-la viva, porque quem planta na carne colhe destruição. Então, andar junto com as pessoas que não temem a Deus, sentindo prazer na pecaminosidade do mundo, nas práticas pecaminosas do mundo, é entrar em rebelião contra Deus. A própria pessoa vai colher destruição, que o salário do pecado é a morte. Então Deus separava para preservar já nessa vida e já anunciava, né, a preservação da eternidade depois do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Mas Ele separava para manter essa pessoa protegida, viva, na presença dele, próximo a ele. E Deus separava pessoas, separava lugares e separava coisas, a fim de, principalmente, as pessoas conhecerem a Deus. Se essas pessoas não se separassem, jamais iriam conhecer a Deus. Deus separava e o próprio Deus se revelava para essas pessoas, porque não existe como conhecer a Deus se não for separado. Por quê? Porque Deus é puro. Nada impuro se aproxima de Deus. Então Ele mesmo separa, coloca a pessoa num processo de purificação desde que ela aceite, porque Deus não anula o livre-arbítrio do ser humano, vamos aprender aqui. Coloca a pessoa aceitou, coloca a pessoa num processo de separação e aperfeiçoamento. Quando Deus detecta, Ele deseja se aperfeiçoar, aí Deus permite que se aproxime dele. Então, essa é a intenção no Antigo Testamento. Confere Êxodo 15 e 11, Números 4 e 15, Êxodo 36 e 4, Gênesis 2 e 3 e Êxodo 19 e 6. Então, no Antigo Testamento, essa é a ideia. Agora, no Novo Testamento, a palavra santificar vem do grego agiadzo e significa separado exclusivamente por Deus. Não é que a pessoa se separa sozinha, não. Sempre é um ato de Deus para ser purificado. Qual é a intenção? Separa para purificar essa pessoa, principalmente para o próprio bem dessa pessoa, porque a santificação, como eu disse, não se trata de um Deus que pune. Não, você venha para cá, você é obrigado a ficar aqui nessa vida de escravidão em relação à minha vontade. Deus não faz isso, irmãos. Não, de forma alguma. Santificação não é uma vida de escravidão. Deus separa essa pessoa para protegê-la. A própria pessoa entende, isso é para o meu bem, e a própria pessoa deseja, eu quero ficar protegida pela santificação na tua presença. Então, a ideia no Novo Testamento, separar para ser purificado, para o próprio bem dessa pessoa, e a pessoa entende isso e deseja isso. E aí se aproxima para ter uma vida alegre com Deus. 1 Coríntios 6 e 11, Efésios 5 e 26 e 1 Tessalonicenses 5 e 23. Visto que o mundo jaz no maligno, isso é fato, Deus deseja separar e purificar o homem, a fim de que, através da santificação, o homem não viva mais em pecado. Então essa separação é para o bem do ser humano. Por quê, pastor Rodrigo? Porque Deus separa do pecado justamente para que o ser humano não colha a morte, ou não receba o salário do pecado. Então essa separação é uma segurança para o ser humano. Ai, que coisa maravilhosa quando Deus me separou e eu entendi, é para o meu bem, é para a minha proteção,
é para minha alegria. Eu desejo ficar mais separado ainda para manter esta vida de alegria diante de Deus. Confere 1 João 5, 18 e 19. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é uma separação para preservar o ser humano, para purificar o ser humano, para proteger o ser humano, e o próprio Deus faz o ser humano entender que isso é para o seu bem, e o ser humano contribui nessa separação, sentindo prazer em ser separado para preservar sua vida junto com Deus. Vamos lá? Santidade exigida pela palavra, letra A e letra B. Um dos grandes objetivos dos ensinos ou dos ensinamentos escritos no Novo Testamento é mostrar que o ser humano precisa purificar todas as áreas da sua vida. Vou repetir. Um dos grandes objetivos dos ensinamentos escritos no Novo Testamento é mostrar que o ser humano precisa purificar todas as áreas da sua vida. Quantas áreas? 3. Deus vê o homem nessa perspectiva: espírito, alma e corpo. E é o próprio Deus que santifica o ser humano, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então logo quem santifica é Deus. E todo o vosso espírito, ó, a ótica que Deus vê o ser humano. Como que Deus vê o ser humano? Satanás, ele se aproxima do homem via carne para afetar a alma e contaminar o espírito. Deus, ele olha para o ser humano e se aproxima do ser humano via espírito. Espírito, Deus recria o espírito, renova a alma e disciplina o corpo. Então, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, aí entra a minha parte, quem conserva sou eu, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então, para purificar o espírito, o que contamina o espírito, pastor Rodrigo? Exaltação, orgulho, são pecados relacionados ao espírito. O que contamina a alma, pastor Rodrigo? A mentira, os desejos pecaminosos dos prazeres da carne, a malícia, isso contamina a alma. A avareza, ganância. E o que contamina o corpo, pastor Rodrigo? Vícios. Então a Bíblia diz para santificar espírito, alma e corpo. O Espírito Santo recria o nosso espírito, trazendo fruto. Daí a palavra renova a nossa alma e se desenvolve o fruto do Espírito na nossa alma. E aí há uma junção para que haja condições de disciplinar o corpo, para que agora coloque o meu corpo a glorificar a Deus, como disse Paulo. Glorificai a Deus nos membros do vosso corpo, apresentai o vosso corpo em santificação e honra, como um sacrifício vivo. Então, a Bíblia diz, não tenhais o corpo como os gentios que não conhecem a Deus, com desejo de sensualidade, mas glorificai a Deus nos membros do vosso corpo. Então, irmãos, aí o homem santifica o espírito, a alma e o corpo. E quando eu digo santifica, não é que não existirão ali imperfeições, não. Mas é que Deus pesa a intenção no coração do homem, eu quero me aperfeiçoar. E o homem vai buscando esse aperfeiçoamento e Deus o vê como um santo em progresso, ou como quem anda em santidade progressiva. Aí Deus olha, não, ele é um santo que está em santidade progressiva, está querendo o aperfeiçoamento. Ele está 100% em comunhão com Deus. Então, agora, o Novo Testamento revela que só existe uma maneira, viu, do cristão ser santificado: ser purificado pela palavra de Deus. Não existe outra maneira. Por isso que eu aconselho que todos os crentes, tá, orem, jejuem e leiam a Bíblia e frequentem a igreja. São 4 práticas que todo crente precisa ter na sua vida para ele alcançar a santidade progressiva, agradar a Deus nessa santidade progressiva e alcançar a santidade plena lá no futuro. Oração, jejum, Bíblia e assiduidade à igreja. Por que, pastor Rodrigo, tem que ser esse conjunto? Se tiver só oração e jejum, sem Bíblia e sem assiduidade à igreja, vai haver fanatismo e rebeldia. As pessoas entram num caminho de fanatismo, graus elevados de super espiritualidade, mas não tem ensinamento bíblico, e também entra em submissão, porque não, eu não vou na igreja porque eu sou mais poderoso que todo mundo lá, o próprio pastor não tem tanta virtude que nem eu. Então, irmão, só jejum e oração sem Bíblia e assiduidade à igreja, a pessoa entra pelo fanatismo e em submissão e rebeldia. Ou só Bíblia e também vai na igreja, mas não ora, não jejua, a pessoa entra num caminho de legalismo
e de religiosidade. E ele vai acabar atribuindo a salvação às suas próprias obras. Não, mas eu estudo a Bíblia, estou sempre na igreja, mas não ora. Daí ele entra nesse caminho de legalismo e religiosidade, ele entra no caminho da murmuração, fica só reparando a vida dos outros, é falso, fala mal de todo mundo por trás. Então não funciona. Agora, oração, jejum, estudo da palavra de Deus, assiduidade à igreja, a pessoa ela está focada no reino, ela está sempre ativa no reino, olhando com amor e compaixão por todas as almas, não murmura, não entra no caminho de fanatismo com exaltação espiritual, não entra no caminho de submissão, não entra no caminho de legalismo e religiosidade. Ela fica com sabedoria, servindo a Deus com humildade e temor. Então, oração, jejum, Bíblia e assiduidade. A igreja, aí a pessoa, pela palavra de Deus, ela consegue buscar a santificação. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Visão geral, a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podem agradar a Deus. Então a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podem agradar a Deus. Segunda parte, a santificação e seus estágios, a realidade da santificação. Agora aqui, irmãos, mostra os estágios, é uma parte mais rápida. Se atenha aos slides para ficar bem entendido o assunto. Letra A. O fato de existir o livre-arbítrio, conforme João 8,31, Jesus diz, se vós permanecerdes nas minhas palavras. Então, Jesus mostra, você tem que querer, porque Deus não anula o livre-arbítrio da pessoa. Se vós permanecer nas minhas palavras, entra aqui a responsabilidade do homem querer. Então, o fato de existir o livre-arbítrio e o homem aceitar o convencimento do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, João 16 e 8, convence o homem aceita. Tem livre-arbítrio, aceita. Então, o fato de existir o livre-arbítrio e o homem aceitar o convencimento do Espírito Santo para se separar do mundo, revela a realidade da santificação. O que é isso? O homem tem livre-arbítrio, o Espírito Santo veio e convenceu. Eu estava no mundo, eu aceitei Jesus, eu tinha em torno de 20 anos de idade. Então, eu fiquei quase 20 anos de idade no mundo, pecaminoso mesmo, em todos os graus de pecaminosidade que você possa imaginar. E aí o Espírito Santo veio, me convenceu, eu aceitei esse convencimento e decidi me converter. Quando eu me converti, o Espírito Santo me tirou do mundo. E o fato de eu ter saído do mundo é a prova de que a santidade é uma realidade. Então, quando você vê qualquer pessoa que mudou de vida, o que significa isso? A santidade é uma realidade. Que tipo de santidade é essa? Vamos aprender mais à frente. Vamos lá. 2. 3 estágios da santificação. A, B e C. No momento, preste bem atenção, eu digo que esse tópico aqui é o mais importante da lição. É o mais importante da lição. Vamos lá. No momento em que o ser humano é convencido pelo Espírito Santo e sua palavra, que é o Espírito Santo que vem, né? Hebreus 4:12, coloca a palavra entre a divisão da alma e do Espírito, convence o homem. No momento, este se arrepende de seus pecados e confessa a Deus os pecados. Já vimos lição passada. Confessa a Deus e se converte à vontade de Deus. Todo esse processo aqui acontece, conforme Atos 3:19. Neste exato momento, por meio da obra de Cristo, Deus justifica o pecador arrependido e este é visto como um santo posicional, como um filho da luz. A pessoa é convencida, se arrepende, confessa e se converte. Neste exato momento, Deus, pelo Espírito Santo, separa essa pessoa. Já coloca no coração dela o desejo, eu não quero mais o mundo. Ele é visto por Deus como um santo posicional. Ou seja, agora ele está na posição de alguém que foi separado do mundo, da condenação. Nesse exato momento, se ele chegar de morrer, deu infarto, ali aconteceu tudo isso, deu infarto, morreu. Está salvo. Separado da condenação. Já está na posição de salvo. Exatamente. Agora tem um outro estágio. Vamos lá. Com a santificação posicional, o cristão é tirado do mundo, mas o mundo não é totalmente tirado do interior do cristão.
se esse tiver condições de continuar vivendo na face dessa terra, exceto se, como eu falei, aceitou Jesus, deu infarto, posição de salvo, posição de santo, salvo, está tranquilo. Mas se ele permanecer vivendo nessa terra, agora, preste bem atenção, o mundo não sai totalmente dele. Então, se ele continuar vivendo na face dessa terra, ele vai ter que agora entrar no segundo estágio dessa santidade, que é a santificação. O que é isso? Dessa forma, se inicia o segundo estágio da purificação progressiva, que é o cristão decidir entrar no caminho da santificação e dia a dia se separar do pecado. Ele tem que desejar. A santificação progressiva não é Deus sozinho que faz isso. Não. Como assim, pastor Rodrigo? Não é Deus que santifica? Sozinho ele não faz. O homem tem que cooperar com ele. De que forma? Desejando. Eu desejo, Senhor. Eu quero aperfeiçoamento diário na minha vida. Por isso que Hebreus 12 e 14 diz: segui a paz e a santificação. O seguir implica uma responsabilidade que é colocada sobre o ser humano. Então o ser humano tem a sua parte. Deus não faz tudo sozinho. Na santificação, Deus não vai fazer sozinho. Deus não pega a pessoa, vem cá, que eu vou na marra. Você vai... Não. Eu desejo, Senhor. Eu sigo. Se compete a mim, eu quero. Aí por isso que Jesus fala em Lucas 9, 23, olha, pegue a sua cruz de cada dia. Você que tem que fazer isso, não é eu. Você morra para o pecado todo dia. Deseje isso. Por isso que Paulo concorda, falando em Gálatas 5, 24, os que são de Cristo Jesus, crucificam a carne com suas paixões, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Esse crucificar denota a responsabilidade do ser humano em querer. Tem a atitude do homem nesse processo. Então a santificação progressiva, ela é necessária porque o mundo não sai totalmente do coração do homem. Se o homem aceitou Jesus e não desejar a santificação, o mundo que está dentro dele, a pecaminosidade do mundo, as manias, os prazeres, tudo aquilo, aquelas coisas que estavam no coração dele, leva ele de volta para o Egito. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, lembra? Mas no Egito nós tinha pepino, nós tinha cebola e vamos voltar para o Egito. Isso aí fala de uma alma que não quer a santificação. Esses desejos que estão ali, o mundo, o Egito que está dentro da pessoa, vai levar ele de volta para lá. Então a pessoa tem que desejar o caminho da santificação. E se ela desejar, não é um caminho de escravidão, sempre, que vontade de voltar, mas não posso, senão eu vou para o inferno, e uma vida de tristeza. Não, irmãos, não, de forma alguma. Isso é proteção para a minha vida. Daqui para frente eu terei uma vida diária de proteção, de segurança, de saúde, de intimidade com Deus, de confiança, de fé, de fortaleza, de ousadia, de esperança, de poder, de eternidade plena. Daqui para frente, nesse caminho de aperfeiçoamento e santificação, é segurança total. Eu desejo isso para a minha vida, é muito bom. Lembrando que o próprio Deus dá sabedoria. De onde vem, pastor Rodrigo, esse discernimento para a pessoa desejar a santificação e se sentir feliz com ela? O próprio Deus dá sabedoria. Se a pessoa aceitar, eu quero a santificação. O próprio Deus dá sabedoria e ela vai entender, é para o meu bem, é para a minha segurança. Guarde essa frase, irmãos. Santificação não se trata de um Deus que pune, mas de um Pai que protege. Quando você tem esse entendimento, você deseja, puxa, isso é bom para a minha vida. Eu faço isso com prazer. E você vai ser diferente do mundo e as pessoas, alguns vão até dizer assim, por que você é diferente? É o teu pastor que obriga? É a igreja que proíbe? Você vai dizer não. Eu que voluntariamente desejo a proteção do meu Deus. É para o meu bem. Por isso que eu sou diferente. E isso chama-se santificação progressiva. É tudo de bom. Letra C. O objetivo da santidade posicional e progressiva é alcançar a santidade plena no reino de Deus, conforme Efésios 4 e 13. Então, aqui nessa terra, santificação posicional e progressiva, para alcançar o objetivo da santidade plena no reino de Deus. Lembra que eu falei que esse tópico é o principal da lição? Baixa os slides, você vai ensinar com qualidade e muita graça. O alvo da santificação, letra A, B e C. O grande propósito da santificação é fazer com que o ser humano seja um com Deus. Por que tudo isso, pastor Rodrigo?
santificação, convencimento, arrependimento, confissão, conversão, santificação posicional, santificação progressiva. Por que tudo isso? Porque Deus deseja que o ser humano seja um com Ele. Ele é santo e não tem como Ele mudar. É a essência de Deus. Se o ser humano não desejar a purificação, não chega perto dele. E o desejo de Deus é que o homem seja um. Lembra que Jesus falou em João 17, 21? Que todos sejam um. Assim como tu és um em mim e eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Então, esse é o objetivo. Letra B. A santificação restaura a comunhão do homem com Deus e este se torna verdadeiramente morada de Deus. Esse é o objetivo. Efésios 2, 21 e 22. Letra C. Quem anda no caminho da santificação, guarda a palavra de Deus e nele Cristo faz morada. É tudo de bom. É tudo de bom ter íntima comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. E o que proporciona essa comunhão? Santificação. Então, repito, santificação não trata de uma vida chata, uma vida de ameaças da parte de Deus, uma vida de, meu Deus, não posso fazer nada, que vida... Meu Deus, irmãos, são pessoas que não entenderam ainda. Por isso que é um problema não se converter dos seus pecados. Porque tudo isso começa lá no início, a conversão, o arrependimento. Por isso que é um problema não se arrepender dos seus pecados. Tem pessoas que querem, não, eu quero o céu, quero se aproximar, a palavra de Deus leva para o céu, a igreja, eu quero. Mas eu quero ir para o céu do meu jeito. A pessoa não se arrepende dos seus pecados. Aí quando fala de santificação, ela, não, esse tipo de vida aí eu não quero para a minha vida, isso é uma coisa chata, uma coisa ruim, uma vida de escravidão, de ameaças, ela não entende. Quando a pessoa é humilde e ela se arrepende dos seus pecados de verdade, aí vem, irmãos, uma avalanche, já digo assim, uma cachoeira de sabedoria sobre o seu coração e ela entende, poxa, a santificação é uma vida de prazer, de plena comunhão com Deus, de segurança para mim, é uma vida saudável, saudável para o meu espírito, vai me proteger de exaltação, de soberba, que isso aí faz muito mal para o ser humano, saudável para a minha alma, vai me proteger do medo, das tribulações, da impaciência, do rancor, do ódio, da ira, vai proteger o meu corpo, é saúde para o meu corpo, vou ter uma vida saudável, mais segura, mais feliz e vai me garantir a vida eterna. Então, quando há arrependimento sincero dos pecados, vem o entendimento pleno, cheio de sabedoria acerca do que é a santificação. E a pessoa entra nesse caminho com muito prazer. Faz toda a diferença. Vamos lá? Mudamos para 11h30 e pode fazer tranquilo aí. Mudou? Uhum. Mas podia começar, né? Não, eles pediram para mudar para 11h30. Ah, não foi nós? Não foi nós. Não, beleza, então. Só para o senhor ficar tranquilo aí. Não, boa, mas estou encerrando. Visão geral, a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. E esse se torna santo é a santidade plena, viu? Enquanto vivermos nessa terra, estaremos sujeitos a imperfeições inerentes ao ser humano. Vamos lá. 3. O julgamento do Deus Santo. O julgamento do Deus Santo. O Deus Santo. A essência de Deus é a pureza e santidade. Não tem, irmãos. Ele é um ser que a sua essência é pureza e santidade. Então é impossível querer se aproximar de Deus se a pessoa não desejar essa pureza, conforme Isaías 6:3, Isaías 57:15. Dessa forma, por Deus ser assim, não é uma coisa que volte e meia ele deseje isso, não. Ele é isso, puro, santo, ele é, não tem como ser diferente. Então, não existe possibilidade de alguém se aproximar de Deus sem pureza e santidade. Ponto. Não existe. Por essa causa é que a Bíblia ensina para sermos santos, pois o Senhor é santo. E aqui, irmãos, é que muitos confundem. Ser santo, não tem como ser perfeito. Não está falando da santidade plena. Está falando daquela separação do mundo. Opa, eu já sou. Então, eu sou separado, sou santo. E também, você deseja tirar o mundo de dentro de você e ter mais intimidade com Deus? Para a tua própria segurança? Lógico que desejo. Então, santidade progressiva já está no caminho da santificação. Então você é santo. Não se constranja se ouvir essa palavra de que você é um santo. Você está sendo protegido, separado para a proteção diária com Deus. Confere Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Justamente porque Deus é santo e Ele deseja nos separar
porque senão será impossível andar na sua presença e viver com Ele. Santidade exigida a todos os crentes. Aqui é muito importante, viu? Os cristãos devem entender que santidade é um estilo de vida que Deus escolheu, é o estilo de vida que Deus escolheu para o seu povo. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Eles não foram chamados para prostituição, mas para santificação, a fim de que a igreja possa ser apresentada naquele dia de forma santa e gloriosa. A santificação é exigida de todos e por isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. 3. Santidade e justiça de Deus. A santidade revela um Deus de sentimentos puro e cheio de luz, mas a justiça revela um Deus de atitudes retas e verdadeiras, só para você saber diferenciar. Santidade em Deus trata do que, pastor Rodrigo? Dos seus sentimentos, que são puros, todos. E justiça trata do que? Das suas atitudes, que são retas e verdadeiras. Ele age com retidão, de acordo com a sua santidade. Então a justiça de Deus, ela se manifesta de acordo com a sua santidade. Dessa forma, quem não desejar a santificação será separado eternamente da presença de Deus e isso será feito por meio do ato da sua justiça. Então vai ser uma consequência natural de Deus, separar eternamente aqueles que não querem a santidade, tá? Conforme João 16, 8 ao 11, Isaías 56 e 1. E a nossa visão geral: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. A nossa conclusão: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto de 1 Tessalonicenses 5 e 23. Lição abençoada para a nossa proteção e a nossa segurança. Este assunto, santidade, trata disso. Proteção, segurança, comunhão, intimidade com Deus e vida eterna. Deus dá sabedoria. Quem deseja entrar na santidade progressiva, o caminho da santificação, encontra sabedoria e sente prazer nisso. Maturidade para entender. Isso é para o meu bem, porque se trata de um Pai que me protege. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso da Tua Palavra, essa consciência de santificação que é para o nosso bem. Conceda sabedoria para o Teu povo, Senhor, para que nós possamos abraçar esse estilo de vida, que é a santidade progressiva, para alcançarmos a santidade plena. Para a honra e glória do Teu nome, como ministro do Evangelho, eu ordeno a bênção do Senhor e que o Teu povo, por Tua graça, seja aperfeiçoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome posse dessa bênção. Gostou dessa lição? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Então, conheça a Catflix, conheça os materiais do pastor Rodrigo. Você encontra na descrição do vídeo, lá nos grupos do WhatsApp, nós iremos colocar lá o acesso exclusivo, tá, de primeira mão, a nova plataforma que nós estamos montando, os irmãos adquirirem os nossos cursos, nossos conteúdos, por um pequeno preço. E lembrando que quem investe, irmãos, porque é pequeno mesmo, é o valor de uma pizza, quem investe ajuda o pastor Rodrigo, além de se edificar, ajuda o pastor Rodrigo a fazer missões e ganhar almas. Forte abraço, que Deus abençoe e fique na paz.